Uma conversa de olhos fechados, pés descalços, coração aberto e sem necessidade de performar ou acertar. Apenas ser e estar. Um reencontro consigo no aqui e agora, sem pressa e sem cobrança. E deixar que isso seja suficiente. Este espaço nasce para acolher quem deseja e escolhe estar em paz. E cultivar, até que enfim, uma vida com leveza. Respira, pega seu chazinho e seja bem-vinda ao Clube da Leveza. Tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui mais um dia, conversar com vocês. Nós estamos gravando em vídeo, em áudio. Se você quiser me ver no YouTube, você vai me ver por vídeo. Se quiser me ouvir no Spotify, você me ouve apenas, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Como eu sempre digo, que bom ter a sua companhia, ter você aqui. É o que faz com que esse podcast faça sentido. Hoje eu quero trazer uma história para vocês e talvez você se identifique muito, pouco, enfim. Observe aí como que essa história toca em você, tá bom? Como é que você dá conta de tudo? Juni sorriu e aquela era a mesma pergunta de sempre. As pessoas a procuravam quando o casamento estava difícil, quando os filhos davam trabalho, quando a ansiedade apertava, quando a vida parecia uma bagunça impossível de organizar. E Juni sempre fazia a mesma coisa. Ela tirava os sapatos antes de entrar no território da vida do outro, sentava à mesa e ouvia sem interromper. Estava na cozinha daquela pessoa com respeito. Via os pratos acumulados na pia, as receitas queimadas, as gavetas desorganizadas, os copos quebrados escondidos nos cantos. E ela nunca julgava. Pelo contrário, ela arregaçava as mangas, ajudava a limpar, ajudava a reorganizar, ajudava a recomeçar. Ela sabia encontrar beleza e levar leveza até nas casas mais bagunçadas. Talvez por isso todos gostassem tanto dela. Mas havia sempre uma regra, sabe? Mesmo que ela não soubesse que essa era a regra da sua vida. Ninguém pode visitar a sua cozinha. Quando alguém perguntava, e você, Juni, como você está? Juni apontava rapidinho para uma cozinha impecável. Tudo limpo, tudo organizado, as panelas brilhando, nenhum prato na pia, nenhuma gaveta fora do lugar, nenhuma marca do caos. Ah, está tudo bem, ela sempre respondia. Eu estou ótima. E as pessoas acreditavam. Durante anos, acreditavam. Até que um dia uma amiga apareceu sem avisar. Júnior, eu quero te ajudar da mesma forma que você me ajuda, disse ela. Júnior, os olhos arregalados, olhando ali pelo vão da porta, sorriu desconfortável. Ai, amiga, não precisa. Não precisa, eu sei, mas eu faço questão. Me mostre a sua cozinha. Júnior hesitou. Naqueles dias havia muito caos em sua vida. Muitos pratos acumulados na pia e muito trabalho por fazer. Abriu a porta devagar e mostrou a linda e impecável cozinha. A amiga olhava em volta com um olhar de quem se questiona. O que é que eu posso fazer diante desse cenário tão primoroso? Ela pensava. Então June, meio sem graça e de cabeça baixa, cansada de vestir uma máscara, disse assim bem baixinho. É que essa cozinha não é minha. A amiga franziu a testa e perguntou, como assim, June? June respirou fundo. E pela primeira vez, ela contou a verdade. A cozinha perfeita que todos conheciam era apenas uma vitrine. Um cenário montado, um showroom, um espaço criado para visitas, uma máscara que ela foi desde cedo ensinada a usar. Sua cozinha de verdade ficava escondida, atrás de uma porta que ninguém podia abrir. Nem os amigos, nem família, nem ninguém. Absolutamente ninguém. Nem mesmo quem a amava. Até ela se esquecia às vezes de qual era a verdadeira cozinha, de tão acostumada a sorrir e a mentir sobre estar tudo bem. Quando ela chegava em casa e girava a chave daquela porta secreta, encontrava o que ninguém imaginava.
Pratos acumulados, receitas abandonadas pela metade, vidros quebrados, poeira, silêncio. Uma bagunça que crescia há anos, não por falta de apoio. Muitas mãos foram estendidas e muitas vozes disseram: Ei, Juni, conte comigo para aquilo que você precisar, viu? Mas é que ela nunca permitiu que alguém entrasse. Ela nunca permitiu tirar a máscara ao sair de casa. A amiga, olhando aquilo tudo, ficou em silêncio. E então, ela fez uma pergunta que Juni jamais esqueceu. Você percebe, amiga, que passa a vida inteira entrando descalça na dor dos outros, mas obriga todo mundo a conversar com uma vitrine quando tenta se aproximar da sua dor? Juni sentiu os olhos encherem de lágrimas. Porque era verdade, ela sabia acolher a imperfeição de todos, menos a própria. Ela sabia amar pessoas cansadas, menos a si mesma quando estava cansada. Sabia oferecer compreensão para quem falhava, mas exigia perfeição de si. Ela entregava para o outro tudo aquilo que deveria entregar para si. Naquele dia o cenário mudou. Enquanto a amiga arregaçava as mangas, ajudava a limpar, reorganizar, recomeçar, Juni sentia que podia, através daquele acolhimento, se permitir sair daquela ilusão solitária que criou para si. O oposto da solidão não é estar rodeada de pessoas. O oposto da solidão é ser vista de verdade. E só você é capaz de abrir esse lugar de experiência. Ninguém tocará seu íntimo se você assim não escolher. E ninguém pode enxergar uma casa e dores que você passa a vida inteira escondendo. Talvez seja por isso que tantas mulheres se sintam sozinhas. Não porque não tenham quem as ame, mas porque aprenderam a mostrar apenas o showroom. E não existe amor capaz de alcançar uma cozinha cuja porta permanece trancada. Somos todas imperfeitas. A diferença é que algumas já descobriram que os pratos na pia não afastam quem as ama. Apenas revela que elas são humanas. Então, não sei se faz sentido pra você, não sei se a gente já termina por aqui, porque eu penso que é uma história que é, na verdade, aquilo que muitas de nós mulheres vivemos. Eu falo de mulheres porque a maior parte do meu público é feminino, mas homens sintam-se acolhidos também se a sua demanda é essa. E muitas das vezes, né, essa busca pela perfeição, ela guia a vida da pessoa. E eu quero trazer uma provocação de que talvez essa busca por perfeição não seja assim apenas pela perfeição, por fazer tudo certo, por falar, nossa, eu sou perfeccionista. Mas talvez seja uma busca por amor, por sentir que é amada, por sentir que é vista, por sentir que é aceita. Porque quando você acerta e você faz tudo perfeito, aumenta a probabilidade de você ser aplaudida. Aumenta a chance de você ter um reforço, um reconhecimento, uma aprovação. E se desde pequenininha você aprendeu que o seu amor e que o amor que te dão é condicionado, ou seja, eu te entrego amor, eu te entrego carinho, eu te entrego respeito, eu te entrego aplausos se você acerta, mas se você não acerta, você não tem valor, ou você não recebe esse apoio, esse aplauso, esse acolhimento, mesmo que as coisas não sejam feitas numa lógica para você, entregues para você numa lógica, você internalizou dessa forma. E aí, quando você erra, você fica desesperada. Porque errar significa se afastar de ser amada. Não vão gostar de mim. Eu errei. E aí, isso fala de um lugar muito mais profundo. E se você não ouviu o podcast da semana passada, que fala sobre eu vejo o futuro repetir o passado, e esse assunto que eu estou tratando aqui nesse momento te interessa, se fez sentido, se conectou com você, escute ou assista, né, o conteúdo da semana passada, porque fala justamente disso, de como certas coisas a gente repete na vida por conta de uma dor antiga, e a gente nem se dá conta, por conta dessa repetição que fazemos em nossa vida. O convite deste episódio não é apenas sobre aceitar as imperfeições,
mas é sobre derrubar a imagem que a gente construiu de que a gente deveria ser. Não é um processo fácil, não é um processo linear, é gradual. Não é bonito muitas vezes é muito doloroso. Mas é um processo que te transforma em uma pessoa que é livre. Você gostaria de ser livre? Essa é a minha pergunta para você. E para ficar claro de quem estamos falando da mulher forte que vira e mexe, olha e fala, eu não aguento mais. Estamos falando da pessoa que cuida de todo mundo e que nunca é cuidada. Que quando precisa ser cuidada, não tem quem olhe para ela, entende? Estamos falando da pessoa que no trabalho se sobrecarrega com todas as demandas. Que sempre faz a mais, mas não vê um retorno disso. Da mãe, que dá conta de tudo. Da pessoa que sempre se coloca nesse lugar. De eu dou conta de tudo, deixa que eu faço. A pessoa que percebe que não tem todas as respostas, mas que vive tentando dar todas as respostas e saber de tudo. Essa pessoa que vive nesse lugar de perfeição. E talvez você não esteja pronta para aceitar o meu convite, que é de abrir mão desse lugar de perfeição e escolher dizer, somos todas imperfeitas. Talvez você não esteja pronta. Eu mesmo, vou te falar, viu? Eu tô tentando, eu estou no processo, estou tentando. Até teve um dia, eu até trouxe meu caderno aqui pra me lembrar. Teve um dia que minha psicóloga disse pra mim assim, certa vez. E eu escrevi assim, ontem foi uma sessão de terapia difícil. Minha psicóloga disse, deve ser muito difícil pra você viver dessa forma. Eu sinto muito por isso. E isso me marcou por pensar que mesmo fazendo tanto esforço para ser feliz e viver bem, no fim das contas eu acabo vivendo uma pressão interna gigantesca. Essa sessão de terapia me marcou muito, tanto que eu deixei registrado, para não esquecer, desse lugar de que eu colocava tanta pressão na minha mente para poder atingir certos patamares ilusórios que eu criei para mim mesmo, certos marcos, certos lugares que eu criei na minha mente, e que, na verdade, no final das contas, eu acabava mal da mesma forma. Eu me sentia mal, eu trazia uma angústia, uma tristeza, eu não me sentia bem, ainda assim, mesmo tentando tanto. E foi aí, né, que a minha psicóloga disse isso, e isso me marcou profundamente, que, tá vendo, os teus esforços para ocupar esse lugar não tá fazendo sentido, então eu preciso soltar. Eu entendi isso, que eu preciso soltar. E faz anos que eu venho nesse lugar de buscar a leveza, cadê a leveza? Tô procurando a leveza faz bastante tempo. Não por isso, só por isso, né? Mas é por isso que... Nossa, que confusão que eu fiz agora de quase um trava-língua. Mas é por isso que esse clube se chama Clube da Leveza, porque foi uma tentativa minha de tentar dar mais um passo nesse caminho, para eu me lembrar do que eu tô fazendo, das escolhas que eu tô fazendo na minha vida. E muitas das vezes, quando a pessoa vive muito tempo nesse lugar de perfeição, de não soltar essas amarras, de ficar se pressionando para ocupar esse lugar, e essa versão perfeita de si, que foi inventada, né? Muitas das vezes a vida derruba essa versão. A vida te mostra, olha, não dá mais. E geralmente como que a vida faz isso? Uma depressão, uma crise de ansiedade, pânico, burnout, angústia, tristeza. O que mais? Sintomas físicos, de repente, uma gastrite, labirintite, refluxo, prisão de ventre, o corpo mostrando que não dá conta daquela pressão. O corpo mostrando que esse lugar de perfeição que você está escolhendo, tentando atingir, não é o normal. Eu acredito de verdade que nascemos para ser livres e viver com leveza, certo? E aí, a vida, quando traz pra gente esses sintomas, quando esses sintomas batem na porta, assim, às vezes até nos assusta, às vezes a pessoa fica muito doente mesmo, né? Fica até internada, tem coisas, sintomas graves. Ou, enfim, precisa de intervenções intensas, né, para poder se recuperar daquele quadro. A vida não quer nos punir. Eu sempre digo isso, eu bato nessa tecla e eu acredito nisso. A vida não quer nos punir, mas a vida quer nos mostrar algo. A vida é didática, a vida ensina. Se você tá com algum sintoma, algum sinal, alguma coisa, o que é que a vida tá querendo te mostrar? Não pode ser ao acaso.
Então, é sempre importante observar aquilo que você está sentindo no seu interior e tentar fazer uma correlação com o que está do lado de fora. Muitas das vezes, o que está dentro é um espelho do que está fora. Uma coisa vai refletindo na outra. E aí, às vezes, você tem um tanto de coisa aí desses sintomas que eu falei e você fala, mas eu não sei por quê. Será que você não sabe? Será que você não tá pegando pesado nesse lugar de ser impecável diante da vida? De ser perfeita? Os erros e as dores não são punições, são bandeiras vermelhas que nos chamam a atenção para aquilo que precisa ser lapidado. O erro, o desvio do caminho, a trava, aquela barreira, é uma oportunidade de crescimento, mas você precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir os sinais da vida. E eu te incentivo a olhar com essa perspectiva, né? E eu te incentivo a olhar para isso e soltar essas correntes e tirar essa mochila pesada das costas e romper com essa camada essa camada de perfeição, essa camada de diversas barreiras que você foi criando na sua vida. Eu sei que às vezes você pode pensar, mas se eu soltar tudo isso, o que vai sobrar para mim? Vai sobrar fraqueza, vou ser fraca. Mas assim, confia. Confia. Posso falar por mim, né? E só por mim, talvez se você já viveu algo similar, que você possa contribuir aqui nos comentários e dizer da sua experiência. Mas eu não perdi nada por escolher ter uma vida mais leve. Eu vejo a forma como eu trabalhava há 15 anos atrás, e eu trabalhava de segunda a sábado, e eu não gostava de trabalhar aos sábados. Quando eu me tornei autônoma, eu decidi, nos sábados eu não trabalho. E pronto, tá decidido. E depois de um tempo, eu me permiti. Nas sextas eu também não trabalho. A não ser que eu deseje. A não ser que seja alguma exceção. Ou a não ser que seja, por exemplo, algo extra atendimento, sabe? Como, por exemplo, às vezes a parte administrativa, como gravar um vídeo para vocês, por exemplo, editar alguma coisa, mas sempre observando se é o meu desejo. Então, no começo foi muito difícil, eu tinha vergonha de falar isso, de falar para as pessoas assim: ah, nas sextas eu não trabalho, nas sextas eu não atendo. Quando o cliente perguntava, ah, pode ser na sexta? Eu tinha vergonha de falar, na sexta eu não atendo. Mas eu percebi que se eu quero ter um compromisso comigo e um compromisso com a minha leveza, eu preciso bancar. Tem que bancar todo dia o seu desejo. Já diria aí de Silas, meu primo, que canta uma música maravilhosa chamada Liberdade. E que fala disso aqui que a gente tá falando. De que pra ter liberdade, você precisa bancar todo dia os teus desejos. Você precisa olhar pro teu desejo e falar, isso aqui é meu desejo. Então eu vou bancar. E foi difícil no começo, né? Quando eu decidi, então, não trabalhar da forma como eu trabalhava antes. Eu sentia vergonha diante de, por exemplo, assim, pessoas que trabalham de segunda, por exemplo, de segunda a sábado, ou às vezes tem uma folga só na semana. Eu sentia vergonha de falar da forma como eu trabalhava. Mas eu não roubei, não matei pra poder chegar aqui, não fiz nada de errado. Muito pelo contrário, estudei, foi muito, tanto de livro aí que eu li, tanto de coisa que eu fiz, faculdade que eu fiz, entendeu? Foram vários caminhos. Eu fui com o facão, cortando caminho, abrindo espaço, né? Então, é justo, é merecido, mas é uma sensação de vergonha, não é? De poder ocupar um lugar que disseram que não era seu. Ou porque disseram que não era seu porque você é mulher, porque você é negra. Ou disseram que não é seu porque você veio de uma família pobre. Ou porque você não tem condições de ocupar esse lugar porque você não é tão inteligente assim. Ou porque você tem tal transtorno, então você fica limitada a isso. Fica aí nesse lugar. Esse lugar não é seu. Eu não sei qual é a limitação que você tem. Eu não sei qual é o caminho que te atravessou. Eu não sei qual é a demanda que você tem e que fez com que as pessoas achassem que tivessem aí o poder de querer te colocar num lugar onde você não poderia alcançar cenários melhores. Mas eu sei de onde você veio, eu sei como é se sentir assim, e eu sei que é possível a gente viver diferente.
Tem um trecho do livro A Coragem de Ser Imperfeito, e muito pertinente, né, o tema desse livro. Você já assistiu, você já leu esse livro? Fez sentido pra você? Você gostou? Diz pra mim nos comentários. Porque eu não li o livro, mas tem uma frase aqui que fez muito sentido pra mim, e sobre esse assunto de vergonha eu quis trazer pra vocês. Fala assim: a vergonha extrai o seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados. Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destroem. Ou seja, fala sobre a tua vergonha, fala sobre a tua dificuldade de ser imperfeita, fala sobre esse lugar, fala sobre a sua dor, fala sobre isso. Né? Você pode falar num podcast, como eu, você pode falar com uma pessoa que você ama, você pode falar na terapia. A terapia, ela, entre tantas possibilidades, né, e tantos benefícios, ela te permite falar daquilo que você cala tantas vezes, daquilo que você não encontra um espaço seguro para falar. Se você tem dificuldade de falar na vida, se você é como a June da história, que não abre a sua cozinha para ninguém entrar, fala na terapia. Ali você vai ser acolhida, sem julgamento. Ali você vai ser compreendida, sabe? Ali vai ser o lugar onde você vai ser enfrentada, inclusive. Quando a minha psicóloga disse isso pra mim, né, na sessão, deve ser muito difícil pra você viver dessa forma, eu sinto muito por isso. Ela mexeu com anos de crenças que eu tenho sobre mim. Ela mexeu com a minha estrutura. Ela fez eu olhar para aquilo que eu tava querendo colocar pro mundo que eu era e que era frágil, não era real. Entende? Aquilo que eu tava vivendo, aquilo que o outro estava enxergando, não era real, porque por dentro, internamente, eu estava frágil. Mas não frágil no sentido de vulnerabilidade, de vulnerabilidade a algo positivo, mas frágil no sentido de realmente estar ali me desmontando, me desmoronando nas narrativas que eu criei. Então, se permitir falar é muito importante para a gente sair dessas ilusões. E aí, retomando o assunto, né? Quando você se permitir tirar essas ilusões de perfeição da frente e você olhar para a vergonha que você sente e tirar da frente também, fica tranquila, porque aquilo que é real, aquilo que é tua essência, aquilo vai ficar. Você tem medo, às vezes, de tirar algo de você e daquilo te desmanchar inteira? Mas fica tranquila. Aquilo que é a tua essência, aquilo que é real, ela vai permanecer. O verdadeiro nunca será destruído. Nunca será destruído. Não pode ser destruído. E talvez você precise nascer de novo, sabe? Às vezes tá na hora. Mesmo dentro dessa vida aqui, você precisa nascer de novo, às vezes. Às vezes essa vida que você viveu até aqui já não dá mais. Não é? E aí é por esses caminhos que a gente vai. De olhar na cara da vergonha, na cara da imperfeição, na cara desse lugar, dessa ilusão de ser perfeita e falar, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vou seguir pelo caminho que é mais leve. Eu vou me permitir ser imperfeita, porque tá tudo bem. Qual é o problema? Clarice Lispector tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. E aí, nesse aspecto, eu quero trazer para você de que, às vezes, vai ser difícil mexer em certos pontos mesmo. Até mesmo esse lugar de se permitir ser imperfeita. Porque, às vezes, o perfeccionismo tá sustentando um edifício inteiro. E às vezes você vai ter essa dificuldade mesmo, né? Nós somos recheados aí de defeitos e até mexer nessas estruturas e deixar que algum defeito saia pode nos machucar intensamente. Às vezes nós vamos ter que conviver com certas partes dos nossos defeitos
ou deixá-los em algum lugar não tão próximo e não tão acessível à consciência. Às vezes esse lugar de perfeição não é um lugar que você vai chutar pra fora da tua consciência. Ela vai ficar aqui, pertinho talvez, sabe? Sempre observando, sempre por perto, mas não tomando conta do teu painel de controle da vida e tomando conta das tuas escolhas, entendeu? Às vezes o perfeccionismo não vai dar pra ser... A gente nem quer também, né? A gente precisa de zelo, de cuidado, de capricho. E o perfeccionismo entra nesse lugar também, de trazer esses aspectos para as coisas. Então não é a gente tratar como se fosse um vilão que a gente vai escorraçar da nossa consciência. Até porque aquilo que a gente tenta chutar da consciência, muitas das vezes aquilo ganha mais força e acaba nos dominando de certa forma. Então, vamos entender, igual o filme Divertidamente, lá você tem várias emoções, cada uma toma conta do painel de controle num determinado momento e tem umas emoções que não são muito bem vistas, certo? Pense que ao invés de emoções, nós temos modos de ser buscando ocupar esse painel de controle. Então, por exemplo, o perfeccionismo, o meu lado perfeccionista é uma parte minha. Um modo de ser meu que vira e mexe quer estar aqui no painel de controle. Vou chutar ela da minha consciência? Não vou. Mas vou dizer pra ela, você não tem as melhores decisões pra mim. Infelizmente, quando você toma as decisões, você me machuca, você me fere. É mais ou menos o que fizeram lá no filme 2, né, de Divertidamente, com a ansiedade. Quando você toma as decisões por mim, você me machuca, você me fere, você traz prejuízos. Então eu preciso que você fique um pouquinho de lado para que outros modos de ser meus ocupem o lugar e façam o seu trabalho bem feito. Talvez você possa, padrão de perfeccionismo, dar o seu toque final. Dar uma olhada aqui, uma olhada ali, ver se o negócio está sendo bem feito, não é? Então, trazendo para um exemplo real, eu estou aqui gravando, certo? Mas eu não deixo o perfeccionismo me parar, né? Eu estou fazendo o que eu posso da melhor forma que eu posso. Se eu fosse deixar o perfeccionismo me parar, esse podcast ia sair semana que vem, porque tem um monte de coisa que não tá tão no meu controle assim, eu não consigo mudar, então eu tô fazendo o meu melhor. Tô tentando encontrar o meu melhor. Vou te dar um exemplo. Eu tô gravando o áudio aqui no celular, tô gravando o vídeo aqui. Depois Deus me ajude, que eu tenha a sorte de conseguir encaixar tudo isso pra poder editar depois. Vai dar certo? Vamos tentar. Foi o melhor que eu consegui. Perfeito não tá. O perfeito seria se eu conseguisse gravar aqui no computador mesmo, mas o áudio não tava ficando bom. Então é isso. Então, o que você pode fazer com esse perfeccionismo, que às vezes você não vai tirar ele de cena, mas você pode combinar com ele algo, você pode conversar com ele e dizer, olha só, nesse pedaço aqui, você entra. Por exemplo, na hora que eu for editar, eu deixo o meu lado perfeccionista vir. Mas não tanto também, porque senão eu vou ter que fazer uma edição de Hollywood, assim, e eu não sou nem capacitada pra isso, entende? Tá fazendo sentido pra vocês? É que vocês não podem responder. Eu falo tanto isso em terapia que a gente até esquece, mas, né, que não tá em terapia. Mas é isso. Espero que faça sentido pra vocês. Não sei você, mas eu já ouvi muito isso. Talvez você conheça alguém que tende a dizer assim, nossa, mas você faz isso muito errado. Nossa, mas a tua risada é muito estridente. Nossa, mas como você é dramática. Nossa, mas você não devia ter feito daquele jeito. Nossa, mas você só faz tudo errado mesmo, hein? Nossa, mas de novo você cai nesse mesmo lugar, fazendo essa mesma coisa, errando nesse mesmo ponto. Ah, não, você deveria agir mais igual a fulana, você devia fazer igual a fulano. Por que você não age igual a fulana? Já ouviu alguém falando isso? Será que às vezes a voz que vive falando isso não é a voz que tá aí dentro da sua mente? Será que não é essa voz, a voz da comparação, a voz que fica te colocando para baixo? É muito importante a gente olhar para os nossos diálogos internos. Então, para a gente poder sair desse lugar de perfeccionismo, a gente precisa observar se as nossas vozes internas estão falando dessa forma aqui com a gente, ó. E aí você vai falar o quê? Você vai olhar para você numa metáfora assim, né? Você vai olhar para tua consciência e vai dizer para você internamente. Ou se você quiser, você pode até falar em voz alta. Eu não aceito que você fale assim comigo. Baixa o tom, por favor.
Você falando com você mesmo. Isso é importante, isso se chama diálogo interior. E o nosso diálogo interior, às vezes, é um diálogo negativo, às vezes é um diálogo violento, às vezes é um diálogo passivo, às vezes é um diálogo assertivo, com compaixão, com amor, com carinho, que é a forma como a gente merece ser tratada. Então, observa como está o seu diálogo interno e faça essas correções. Lembre-se de observar o que a tua cabeça está falando. Diante de uma situação onde você quer ser perfeccionista, observe o que as vozes da sua cabeça tá falando. Tá falando assim, se você não fizer bem feito, a fulana vai fazer melhor que você. Ah lá, a fulana do Instagram. Como que ela consegue? Ela consegue, você não consegue? Ah, mas vocês têm a mesma idade. Ah, mas vocês estudaram juntas. Ah, mas ela é mais nova que você. E você não consegue fazer tão bem feito quanto ela? Olha o que ela conseguiu. Esse tipo de comparação vem na sua mente? Então você vai trazer um diálogo compassivo, de amor, de carinho com você e dizer para sua mente, ok, o outro faz o que dá conta, eu vou fazer o que é possível para mim. Por favor, não fique falando assim comigo, certo? Isso é muito importante. O diálogo interior muda a nossa forma de ver a vida. Eu sei que às vezes eu fico meio que tentando te convencer, mas enfim, para tentar te convencer, mesmo assim diretamente, eu quero te dizer como que o perfeccionismo te atrasa na vida, sabe? Às vezes você vai demorar muito tempo para postar alguma coisa ou entregar algum trabalho. Vai gastar horas fazendo uma tarefa que poderia ser simples. Você vai refazer as coisas sem necessidade. Vai ter dificuldade de delegar, porque só você faz bem. Você vai estudar o dobro ou muito mais tempo do que deveria, o que poderia para poder apresentar alguma coisa. Não vai receber visitas, não vai abrir a cozinha da tua casa, né, de alguma forma, porque não tá tudo impecável, não vai receber apoio. Vai adiar uma comemoração porque não consegue fazer tudo perfeito, então já que eu não consigo fazer tudo perfeito, eu deixo para lá. Você vai ficar mentalmente ensaiando as coisas e não vai fazer. Vai evitar pedir ajuda para não parecer fraca, vai ter dificuldade de admitir os erros, porque admitir erros para você é algo negativo e aí você não aprende. E aí, por exemplo, se você não consegue fazer atividade física perfeitamente 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, sei lá, do jeito que você gostaria, você não faz nenhuma. Porque se não é perfeita, eu não faço, então deixa pra lá. E aí você compra um tanto de curso e não assiste, porque eu não consigo parar pra assistir 1 hora, mas não pode assistir 20 minutos também, entendeu? Porque o perfeccionismo não deixa. E aí, você planeja e não faz. Faz um monte de listas imensas e não sai do lugar. Então, o perfeccionismo tá roubando a tua vida. Tá roubando a tua vida, sabe? Essa questão de ficar com dificuldade de postar, eu tinha muito isso. Eu ia postar e ficava assim, mas ai, tá perfeito? Tá encaixado? Tá certinho no lugar? Será que eu escrevi certo? Aí eu ficava checando. Agora eu tenho feito o seguinte exercício. Toda vez que eu vou postar, eu tenho que postar correndo. Tipo assim, posta, entendeu? Ah, mas não ficou perfeito. Ah, mas ficou ruim. Ah, mas a fonte não sei o quê. Tanto faz. Eu não sou tão importante assim. Não sou tão importante assim. Não sou a dona do Facebook. Ninguém tá se importando com o que eu tô fazendo. Para com isso. Então, eu tô trazendo isso pra mim, sabe? Teve uma vez que o perfeccionismo me fez acordar 3 horas da manhã pra poder gravar um curso. Socorro, Deus. Eu não gosto de acordar cedo, gente. Eu acordo 3 horas da manhã porque não tinha barulhos. Você tá vendo que eu tô gravando aqui? Talvez você tenha escutado algum barulho. Tá vendo? Só eu combatendo meu perfeccionismo. Me irrita, mas eu não me odeio mais nesse nível de acordar 3 horas da manhã pra gravar alguma coisa. Eu não posso me odiar nesse nível. Quando eu percebi isso, eu fui pra esse caminho. Meu diálogo interno foi esse. Não é possível que você se odeie tanto, porque acordar cedo não é algo natural pra mim. Então, acordar 3 horas da manhã, pra mim, é fora do comum. Pra uma pessoa que acorda 4h30, né, dormiu um pouquinho mais cedo, acordou 4h30. Mas, gente, isso aqui pra mim é totalmente contra eu. Não tem nada a ver comigo. Então, eu entendi que eu não posso fazer esse tipo de coisa, não é? Bom, pra gente ir encerrando, eu quero dizer pra você que nós nascemos
e fomos criados por Deus, ou por quem você acredita, pelo universo, a gente tá aqui, né? E fomos criados simples e ignorantes. Você nasceu sem saber de absolutamente nada. Você sabia de alguma coisa quando você chegou aqui? Não sabia de nada. Nós não chegamos aqui complexos e sábios de forma alguma. Então a evolução é justamente o processo, né? É o processo para todo mundo. É o processo de aprender, de errar, de reparar, de crescer, desenvolver virtudes ao longo do tempo. Alcançar a perfeição é algo que vai levar muito conhecimento e muita experiência. E se você acredita que essa vida termina nessa vida, você nem vai ser capaz de alcançar a perfeição. Isso nem é possível em uma vida de 80 a 100 anos. Impossível. Não é possível isso, né? E mesmo que a perfeição fosse um destino, a imperfeição seria seu ponto de partida. Porque a partir de ser imperfeito, que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente se desenvolve. Então a imperfeição, gente, não é o oposto da evolução. Muito pelo contrário. A imperfeição é o que nos faz evoluir. Se você está imperfeita, se você erra, se você precisa se modificar, se você é humana, se você é uma pessoa natural, assim, ó. É natural que você erre. Isso vai fazer sentido, né? Essa questão do erro vai fazer sentido na tua jornada. Então, permita-se errar, permita-se seguir nesse caminho, que você possa errar mais na vida, que você possa tirar esse peso das tuas costas, que você possa ser mais leve por uma escolha sua. Bom, agora um recado para as mulheres. Mulheres, nós fomos e ainda somos reprimidas, domesticadas, caladas, esquecidas. Ensinaram pra gente que ser perfeita é o único caminho para ser suficiente. Mas você já é o suficiente. Porque ser quem é já é o suficiente. A mulher que tenta se encaixar, ela perde a sua natureza. E a natureza da mulher não é ser passiva e perfeitinha, né? Observe as fêmeas aí no mundo animal. As mulheres, né, as fêmeas estão ativas, ocupando o seu lugar, mas não deixando de errar, fazendo o seu melhor. Nosso lugar é caminhando sim e indo até os caminhos mais distantes. É quebrar as barreiras e se permitir ser quem somos e amar as nossas partes para que assim a gente possa ser inteira. Bom, estamos encerrando. Eu quero te agradecer pela sua companhia. Que você possa curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo com alguém especial, porque assim você me ajuda a atingir mais pessoas. Você reforça o meu comportamento também. Você me faz ficar feliz. Então eu te agradeço pela generosidade de estar aí curtindo, comentando, compartilhando, enfim. Se você estiver no YouTube, inscreva-se no canal. Se estiver no Spotify, você segue aqui para você receber mais conteúdos, tá bom? Gente, deixa no comentário se ficar alguma dúvida, tá bom? Porque aí eu respondo nos próximos episódios ou respondo nas redes sociais. E eu fico sempre à disposição de vocês. Se desejar me mandar algum conteúdo, quiser me mandar alguma dúvida, quiser me mandar também alguma sugestão de tema, fiquem à vontade. Muito obrigada. E hoje eu fico por aqui, mas a gente se encontra em breve. Até lá, escolha a leveza. Um beijo. Tchau.